Antes de começar, se inscreva em nosso canal. Jurandir tinha tudo que qualquer pessoa sonharia: dinheiro, uma casa enorme e carros de luxo. Mas, mesmo assim, sentia que algo estava faltando. Uma noite, enquanto dirigia sem rumo, parou em um semáforo e viu Nina, uma moça sentada na calçada, com os olhos tristes e roupas rasgadas. Era como se ela carregasse uma história que ele não conseguia ignorar. Ele não entendia por quê, mas a imagem daquela jovem mexeu com ele. Ela parecia tão sozinha, tão diferente do mundo em que ele vivia, cheio de festas e aparências. Naquele instante, Jurandir percebeu que seu coração estava vazio e que talvez aquela moça, de alguma forma, pudesse preencher esse espaço. Depois daquela noite, Jurandir não conseguia tirar Nina da cabeça. Ele se perguntava como alguém tão jovem podia viver em uma situação tão difícil. Cada vez que ele fechava os olhos, o olhar triste dela voltava à sua mente, como um pedido silencioso de socorro. Algo dentro dele dizia que ele precisava fazer algo por ela. Assim, Jurandir começou a passar por aquele mesmo lugar todas as noites. Ele levava comida, água e tentava conversar com Nina, mesmo que ela mal respondesse. Apesar disso, ele sentia que estava fazendo a coisa certa. Aos poucos, aquilo deixou de ser só um ato de caridade e virou uma missão: ajudar Nina a ter uma vida melhor. No começo, Nina não acreditava nas intenções de Jurandir. Para ela, pessoas como ele não se importavam com quem vivia nas ruas. Sempre que ele aparecia, ela ficava na defensiva, dizendo que não precisava de nada. Afinal, a vida tinha ensinado Nina a não confiar facilmente em ninguém. Mas Jurandir não desistiu. Ele aparecia todos os dias, sempre com palavras gentis e uma ajuda prática. Aos poucos, Nina percebeu que ele não queria nada em troca. Ela começou a sentir que talvez, pela primeira vez, alguém realmente se importasse com ela. Essa sensação de segurança foi o início de uma amizade inesperada. Conforme Jurandir passava mais tempo com Nina, as pessoas começaram a reparar. O que um milionário faz com uma moradora de rua? Cochichavam pelas esquinas. Alguns diziam que ele estava louco, outros achavam que era só por pena. A sociedade, tão cheia de preconceitos, parecia não aceitar que alguém como ele pudesse se aproximar de alguém como ela. Nina também sentia o peso desses olhares. Parecia que todo mundo a julgava, como se ela não merecesse nenhuma ajuda ou chance na vida. Jurandir, no entanto, fazia o possível para mostrar que não se importava com as fofocas. Ele acreditava que o valor de uma pessoa não era definido pelo que os outros pensavam. Enquanto os comentários maldosos continuavam, Jurandir firmava ainda mais sua decisão. Ele via algo em Nina que ninguém mais enxergava, uma força escondida atrás dos olhos cansados e um coração cheio de coragem. Para ele, ela não era só uma moradora de rua, mas uma pessoa com uma história que merecia ser ouvida. Ele aprendeu a ignorar as opiniões e focar no que realmente importava: ajudar Nina a recomeçar. Jurandir sabia que o caminho seria difícil, mas estava disposto a seguir em frente. Aos poucos, a conexão entre os dois começou a crescer, como se fossem dois mundos tão diferentes, mas que precisavam se encontrar. Jurandir sabia que dar esmolas não era suficiente. Ele queria algo maior, algo que realmente mudasse a vida de Nina. Foi então que ele teve uma ideia: por que não oferecer um emprego para ela? Ele sabia que Nina tinha potencial, só precisava de uma chance para provar isso. Assim, um dia, ele a convidou para trabalhar em sua empresa. Nina ficou surpresa e hesitou. Ela nunca tinha trabalhado em um lugar assim e temia não estar à altura. Mas Jurandir garantiu que ela não estava sozinha e que ele a ajudaria. Com isso, ela resolveu aceitar, mesmo com o coração batendo de nervoso. Era o começo de uma nova fase em sua vida. Ao começar o trabalho como secretária, Nina estava cheia de dúvidas e inseguranças. Ela nunca havia lidado com telefones, computadores ou documentos importantes. Mas, com paciência, Jurandir e sua equipe a ajudaram a aprender. A cada dia, ela ganhava mais confiança e se sentia parte de algo que parecia impossível pouco tempo atrás. Além disso, Jurandir sabia que Nina precisava de um lugar seguro para chamar de lar. Ele encontrou um pequeno apartamento e começou a pagar o aluguel para ela. Quando Nina entrou naquele espaço simples, mas confortável, sentiu algo que há muito tempo não sentia: dignidade e esperança. Era o primeiro passo para reconstruir sua vida. Trabalhando juntos todos os dias, Nina e Jurandir começaram a se conhecer de verdade. Não era só sobre trabalho, eles compartilhavam histórias, risadas e até momentos de silêncio que pareciam dizer mais do que palavras. Jurandir descobria em Nina uma mulher forte, cheia de sonhos que a vida havia interrompido.
Nina, por sua vez, começou a ver além do homem rico. Jurandir era gentil, paciente e tinha um jeito único de fazê-la se sentir importante. Aquela amizade foi crescendo e se transformando em algo mais profundo, uma ligação que ambos não esperavam, mas que parecia natural e inevitável. Em uma das conversas, Nina decidiu abrir seu coração. Com os olhos marejados, contou a Jurandir que seus pais a abandonaram quando ainda era uma criança. Sem ninguém para cuidar dela, foi parar em um abrigo. Lá, cresceu cercada por outras crianças que também carregavam suas dores, mas nunca teve uma verdadeira família. Ela explicou que, ao completar 18 anos, o abrigo não pôde mais mantê-la. Sem saber como enfrentar o mundo e sem ninguém a quem recorrer, foi forçada a viver nas ruas. Contar essa parte da sua vida foi doloroso, mas, ao mesmo tempo, trouxe um alívio. Jurandir a escutou com atenção, sentindo ainda mais admiração pela força que ela demonstrava. Nina explicou a Jurandir que, quando foi forçada a sair do abrigo, não sabia para onde ir. Ela nunca teve a chance de aprender sobre o mundo lá fora, de fazer amigos ou ter uma família. Sem apoio, ela se viu perdida nas ruas, lutando todo dia para sobreviver. Com o tempo, se acostumou a essa vida difícil, embora fosse solitária e cheia de desafios. Viver nas ruas por anos foi um golpe duro para Nina, mas ela nunca perdeu a esperança. A cada dia, tentava encontrar algo bom nas pequenas coisas, um sorriso, uma ajuda aqui e ali. Ela sempre acreditou que um dia as coisas poderiam mudar, mas nem sempre soubera como isso aconteceria. Tudo o que ela sabia era que, agora, estava recebendo uma chance de recomeçar. Com o tempo, a relação entre Nina e Jurandir ficou cada vez mais intensa. O carinho que sentiam um pelo outro foi se transformando em algo mais profundo. A maneira como ele a tratava, com respeito e compreensão, fez Nina perceber que nunca tinha experimentado um amor tão genuíno. Jurandir, por sua vez, sentia-se mais completo ao lado dela, como se sua vida tivesse finalmente encontrado um sentido. Eles passaram a se ver não apenas como amigo e chefe, mas como parceiros. À medida que a confiança aumentava, a atração também crescia, e logo o vínculo entre eles se fortaleceu de uma maneira que nem eles poderiam prever. O que começou como uma amizade se transformou em um amor silencioso, mas poderoso, que ambos sentiam em cada gesto e palavra trocada. A descoberta de que estava grávida mudou tudo para Nina. Ela ficou surpresa e ao mesmo tempo com medo do que isso significaria para sua vida, especialmente considerando tudo que já havia enfrentado. A gravidez também trouxe uma avalanche de fofocas e olhares de julgamento. As pessoas não conseguiam entender como uma relação tão improvável poderia levar a uma gravidez. Jurandir, por outro lado, ficou emocionado e decidido a apoiar Nina em tudo que fosse necessário. Mas os comentários começaram a se espalhar ainda mais, e as pessoas não perdiam a chance de criticar a relação deles. A pressão aumentava, mas, no fundo, eles sabiam que esse bebê representava uma nova chance para os dois, algo que ninguém poderia tirar deles. O relacionamento de Jurandir com Nina não só trouxe mudanças para sua vida pessoal, mas também afetou sua carreira. As pessoas ao seu redor começaram a questionar suas decisões, especialmente no mundo dos negócios. Alguns colegas e parceiros de trabalho começaram a duvidar de sua capacidade de tomar decisões sensatas, achando que ele estava cometendo um erro ao se envolver com uma mulher tão fora do seu mundo. Jurandir sentiu o peso das críticas, mas não deixou que isso paralisasse. Ele sabia que o que estava fazendo era o certo. Para ele, ajudar Nina e criar uma família era mais importante do que qualquer julgamento profissional. Mesmo com as dificuldades, ele permaneceu firme em sua escolha, determinado a seguir em frente com o que acreditava ser o caminho certo para sua vida. Quando Nina deu à luz, ela sentiu uma mistura de emoções, felicidade, medo e uma profunda gratidão por ter finalmente a chance de ser mãe. Mas a alegria logo deu lugar à preocupação quando descobriram que Felipe era prematuro. O pequeno precisou ficar em uma incubadora por um bom tempo, e os médicos explicaram que ele precisaria de cuidados especiais até se fortalecer o suficiente para ir para casa. Jurandir estava ao lado de Nina o tempo todo, oferecendo apoio incondicional. Ambos se revezavam nas visitas à UTI neonatal, observando com amor e ansiedade o crescimento do seu filho. A cada dia que Felipe superava um desafio, o coração dele se enchia de esperança. Mesmo sendo uma jornada difícil, eles sentiam que, com o tempo, tudo ficaria bem. Felipe, mesmo com o começo difícil de vida, foi crescendo forte e saudável. Seus pais se encheram de orgulho ao ver como ele se desenvolvia rapidamente. No entanto, o que realmente surpreendeu todos foi o talento que Felipe demonstrou ainda muito pequeno.
Quando tinha apenas 3 anos, ele já começava a bater nas coisas com um ritmo natural, como se entendesse a música de maneira instintiva. Com o passar dos anos, o talento de Felipe só se fortalecia. Ele adorava cantar e brincar com instrumentos musicais improvisados, e logo todos ao seu redor perceberam que havia algo de especial nele. Jurandir e Nina sabiam que algo extraordinário estava acontecendo, mas o que ninguém imaginava era que esse pequeno talento poderia transformar a vida de todos para sempre. À medida que Felipe foi crescendo, seu talento para a música começou a ser notado por mais pessoas. O garoto, que antes apenas cantava em casa e tocava instrumentos improvisados, passou a se apresentar em pequenas festas e eventos locais. Foi quando um repórter de um jornal local o viu em uma dessas apresentações e decidiu escrever sobre ele, que sua história começou a ganhar atenção. Logo, a mídia começou a falar sobre o menino prodígio, e Felipe, ainda tão jovem, se viu no centro das atenções. Ele e seus pais não estavam preparados para a repercussão, mas, ao mesmo tempo, estavam felizes por ver que o talento de Felipe estava sendo reconhecido. Eles sabiam que, com essa visibilidade, surgiriam novas oportunidades, mas também precisavam cuidar para que ele tivesse uma infância saudável e equilibrada. Apesar do sucesso de Felipe, Nina sentia que a atenção que sua família recebia nem sempre era positiva. Ela ainda carregava o peso de seu passado, as lembranças difíceis de viver nas ruas e a dor de ser vista como menos pelos outros. Com a fama crescente de Felipe, as expectativas sobre ela também aumentavam, e Nina se sentia cada vez mais pressionada a se encaixar em um mundo que não era o seu. O julgamento público era constante, e, por mais que ela tentasse ignorar, as críticas atingiam sua confiança. As pessoas ainda viam como a mulher do passado, aquela que um dia foi sem teto e sem família. Isso a fazia sentir-se deslocada, como se não tivesse direito a um lugar nesse novo mundo. Mas, por dentro, ela sabia que, com o apoio de Jurandir e Felipe, poderia superar essas dificuldades e encontrar sua paz. Jurandir sempre soube que o caminho seria difícil, mas ele nunca pensou em abandonar Nina, nem mesmo quando as críticas eram pesadas. Ele estava ao lado dela, dia após dia, mostrando que sua relação não dependia da opinião dos outros. Para ele, Nina era a mulher que amava, e Felipe, o filho que ele tinha orgulho de ver crescer. Nada mais importava além da felicidade de sua família. Em momentos difíceis, quando Nina se sentia sozinha e incompreendida, Jurandir reafirmava seu compromisso. Ele não apenas a apoiava emocionalmente, mas também a incentivava a ser forte diante das adversidades. Ele sabia que, juntos, poderiam enfrentar qualquer obstáculo e criar uma vida de verdade, sem deixar que o mundo ao redor os destruísse. Felipe continuava a encantar todos com sua habilidade musical, e à medida que crescia, seu talento só ficava mais evidente. Ele já não era mais apenas o menino prodígio da cidade, mas um jovem músico talentoso que chamava atenção por onde passava. Sua voz, seu ritmo e sua presença de palco eram incríveis, e logo ele começou a ser convidado para programas de televisão, eventos e até shows. Com as emissoras de TV focando nele, a vida de Felipe mudou ainda mais. Ele passou a ter uma visibilidade enorme, e os convites para se apresentar em lugares importantes começaram a se multiplicar. Jurandir e Nina, embora orgulhosos, se preocupavam em manter Felipe com os pés no chão, para que ele não se perdesse na fama. Eles queriam que ele crescesse não apenas como artista, mas como uma pessoa de valores sólidos. Com o sucesso de Felipe e o apoio incondicional de Jurandir e Nina, a história da família começou a ser contada em todos os cantos. O público, que antes via a relação deles com desconfiança, passou a enxergar uma história de superação, amor e perseverança. A mídia, que havia focado nas fofocas, agora destacava como a família estava unida e como eles se apoiavam mutuamente, independentemente das dificuldades. As pessoas começaram a admirar Nina e Jurandir por sua coragem e pela maneira como tinham enfrentado os desafios da vida. A transformação que essa família passou foi vista como uma verdadeira lição de amor incondicional e de como, com apoio e determinação, é possível superar até os momentos mais sombrios. As críticas deram lugar ao respeito, e a história deles inspirava aqueles que também estavam passando por dificuldades. Em uma entrevista emocionante, Nina abriu seu coração e falou sobre o impacto que Jurandir teve em sua vida. Ela revelou que, por muito tempo, se viu como uma pessoa invisível, alguém sem valor, especialmente depois de tudo que passou nas ruas. Mas quando Jurandir apareceu, ele a viu de uma maneira completamente diferente. Ele a tratou como uma pessoa, com dignidade, e não como um fardo ou um problema para ser resolvido. Nina lembrou-se de como, desde o início, Jurandir a fez se sentir importante. Ele nunca a julgou pelo seu passado, mas a enxergou pelo que ela poderia ser, pelo potencial que ela tinha.
Para ela, esse foi o maior presente que poderia ter recebido, ser reconhecida como alguém capaz de conquistar uma nova vida. Ela agradeceu a ele, de coração, por ter acreditado nela quando ninguém mais acreditava. Com toda a fama e a atenção que Felipe estava recebendo, Nina começou a se sentir cada vez mais pressionada. Embora fosse orgulhosa de seu filho e visse seu talento como uma grande bênção, ela sabia que exposição trazia uma carga pesada. As expectativas sobre Felipe começaram a crescer, e isso a deixava preocupada. Ela não queria que ele perdesse a infância ou fosse sobrecarregado com responsabilidades que não eram suas. Nina temia que, com o sucesso, as pessoas começassem a tratar Felipe como uma estrela, e não como um menino. Ela se esforçava para equilibrar a vida pública e privada, tentando proteger Felipe do mundo que já começava a cobrar demais dele. Ela sabia que a fama poderia ser tanto uma bênção quanto uma maldição, e seu maior desejo era garantir que Felipe crescesse de forma saudável, sem perder a essência do que realmente importava. Felipe começou a receber prêmios e reconhecimentos por seu talento musical, algo que o deixava muito feliz, mas também trazia mais pressão. Cada conquista era comemorada, mas Nina se sentia dividida. Ela sabia que ele merecia todo o reconhecimento, mas se preocupava com o impacto da fama em sua vida pessoal. O medo de ver Felipe perder a inocência da infância a acompanhava a cada prêmio recebido. Nina tentava balancear as coisas, garantindo que ele ainda tivesse tempo para ser criança. Ela fazia questão de que ele brincasse, se divertisse e tivesse momentos tranquilos longe dos palcos e da pressão pública. Embora fosse orgulhosa de ver o filho brilhar, ela sabia que a fama não deveria definir quem ele seria no futuro. O maior desejo de Nina era que Felipe crescesse com equilíbrio, sem perder a alegria de ser quem ele realmente era. Em uma cerimônia de premiação, enquanto todos esperavam que Felipe fizesse um discurso tradicional de agradecimento, ele surpreendeu a todos com sua humildade. Com um sorriso tímido, ele disse: "Eu sou apenas uma criança. Só quero brincar, aprender e cantar. Quero que todos saibam que, por mais que eu tenha ganhado prêmios, meu maior sonho é ser feliz." Suas palavras, simples e sinceras, tocaram profundamente todos os presentes, que ficaram impressionados com sua maturidade para a idade. Felipe não estava interessado em ser visto como uma estrela, mas como alguém que ainda tinha muito a viver, a explorar e a crescer. Sua atitude cativou as pessoas, mostrando que, apesar do talento e da fama, ele ainda carregava a pureza e a sinceridade de uma criança. A sua humildade fez com que muitos vissem nele não apenas um grande artista, mas uma alma pura e genuína, que, apesar das pressões do mundo, queria ser apenas ele mesmo. Com 19 anos, Felipe decidiu voltar às suas raízes e começou a se apresentar em restaurantes e bares de sua cidade natal. Embora já fosse conhecido por seu talento, ele sentia que precisava de algo mais íntimo, algo que o conectasse diretamente com o público. E assim, tocando em pequenos locais, ele conquistou rapidamente o coração das pessoas da cidade, que se orgulhavam de vê-lo crescer e brilhar. O som da sua voz e a energia que transmitia eram irresistíveis, e logo Felipe se tornou o grande destaque da região. As apresentações em bares e restaurantes passaram a ser disputadas, e suas músicas começaram a tocar nas rádios locais. Felipe ainda era aquele jovem simples e acessível, mas seu talento estava começando a fazer ondas muito maiores do que ele imaginava. Quando Felipe completou 21 anos, sua música finalmente encontrou o palco nacional. Uma grande gravadora, impressionada com seu talento e sua popularidade crescente, fechou um contrato com ele. Com isso, Felipe teve a chance de gravar seu primeiro álbum e levar sua voz para todo o Brasil. O estilo sertanejo, com sua energia e emoção, parecia ser perfeito para ele, e logo ele se tornou uma sensação nacional. Seu primeiro sucesso nas paradas de música sertaneja foi só o começo de uma carreira brilhante. Felipe se tornou um nome conhecido por todo o país, com fãs em todas as regiões, e sua música tocava nas rádios de norte a sul. O que antes parecia um sonho distante, agora era uma realidade, e ele estava apenas começando a conquistar seu espaço no cenário musical brasileiro. Após anos de lutas e dificuldades, Nina finalmente se sentia em paz. O passado que a perseguia, com tantas dores e dificuldades, começou a ficar para trás. Ela já não era mais aquela mulher invisível e desvalorizada. Agora, ela tinha uma família que a amava e que a enxergava como alguém especial. Nina sentia que havia encontrado seu propósito, ajudando a construir uma nova vida ao lado de Jurandir e Felipe. Com o sucesso de Felipe e o amor incondicional de Jurandir, Nina encontrou uma felicidade que parecia distante em sua juventude. Ela sabia que a jornada deles ainda tinha desafios pela frente, mas, agora, ela tinha força e a coragem para enfrentá-los.
A história de sua vida, que começou de uma forma tão difícil, agora estava escrita com capítulos de superação, amor e conquistas. Ela nunca imaginou que poderia sentir tanta gratidão por ter recomeçado. Com o tempo, a história da família passou de uma narrativa de julgamento para uma história de superação. As pessoas começaram a perceber o quanto Jurandir, Nina e Felipe eram unidos e fortes. O que antes era visto com desconfiança e desdém, agora se transformou em uma admiração profunda. O público passou a ver a verdadeira essência deles, uma família que lutou junta, que superou barreiras e que, acima de tudo, se apoiou incondicionalmente. O respeito que antes faltava foi conquistado pela dedicação e amor que cada membro da família demonstrou, não apenas entre si, mas também para o mundo. As críticas deram lugar a elogios, e a história de Nina, Jurandir e Felipe tornou-se um exemplo de como a determinação e o amor podem transformar vidas. Eles não eram mais apenas uma história de superação, mas um símbolo de que todos merecem uma segunda chance, e que, com o apoio certo, é possível reescrever qualquer destino. A trajetória de Jurandir, Nina e Felipe passou a ser contada como uma história inspiradora, cheia de desafios e vitórias. Eles mostraram ao mundo que, não importa de onde você venha ou quais dificuldades tenha enfrentado, é possível mudar sua vida com amor e perseverança. Cada passo dado, cada obstáculo superado, foi uma lição para todos que acompanhavam sua jornada. Eles eram a prova de que, quando se tem coragem para recomeçar e apoio mútuo, as possibilidades são infinitas. O amor incondicional que unia os três foi o alicerce de sua transformação. Jurandir e Nina, que antes se viam sozinhos, agora tinham um futuro promissor e cheio de esperança ao lado de Felipe, que se tornava uma estrela em ascensão. A história deles se espalhou como uma lição de como o amor pode curar, transformar e nos levar a lugares que nunca imaginamos. E, para Felipe, a maior vitória era não apenas o sucesso, mas a família que ele sabia que estava sempre ao seu lado, independente de tudo. Felipe, agora com uma carreira consolidada, viu sua vida tomar um rumo ainda mais impressionante. Seu talento levou para os maiores palcos do Brasil, e a cada dia ele ganhava mais reconhecimento e sucesso como cantor sertanejo. Porém, apesar da fama e das viagens pelo país, ele nunca esqueceu suas raízes. A música, embora fosse seu trabalho, não o afastava de sua família, especialmente de Jurandir e Nina. Com o tempo, Felipe se mudou para Goiânia, onde estava mais próximo do centro da música sertaneja, mas sempre que podia, voltava para visitar seus pais. Para ele, nada era mais importante do que estar ao lado deles, retribuindo o amor e o apoio que sempre recebeu. A vida de Felipe estava em ascensão, mas sua família era seu alicerce, e ele sabia que o que realmente importava não era a fama, mas o amor e a união que compartilhava com aqueles que o ajudaram a chegar até lá. Se gostou da história, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Até a próxima!